somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Que a somente a Deus. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre tua vida. Amém. Último culto de 2022, e eu convido para que você abra a palavra de Deus no Salmo 92. Ele é um hino de gratidão a Deus. Salmo capítulo 92. Do versículo 1 até o versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Até aqui, até o versículo 4. O salmista, ele coloca o tempo que ele narra aqui é um dia. Ele diz, anunciar de manhã a tua misericórdia, e ao final do dia, na noite, o que ele faz? Anunciar ou agradecer a Deus pela sua fidelidade. E nós podemos aumentar esse tempo cronológico não apenas em um dia, mas em um ano. É como se o salmista falasse aqui o seguinte: nós, Senhor, queremos agradecer a tua misericórdia de janeiro,
e a tua fidelidade que vai até dezembro. Não tem um mês do ano que o Senhor ele esteve distante de nós. Não teve, na verdade, um dia que o Senhor esteve distante de nós. Não teve uma hora, um segundo sequer que o Senhor não esteve junto ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo. Esse culto ele tem por esse objetivo gratidão a Deus. Nós precisamos dar graças a Deus em todo o tempo. Nós precisamos, e obviamente você talvez ao chegar em dezembro, ao chegar no último dia, no penúltimo dia do ano, você pode olhar para trás e falar assim, olha, 2022 não foi dos meus melhores anos. Que nós fazemos às vezes aquela análise. Talvez não conquistei coisas grandiosas, pessoas queridas acabaram partindo, talvez não tenha sido um ano tão bom dentro da sua história. Mas eu tenho convicção, pelo Deus que eu creio que se revela na Escritura Sagrada, foi um ano que você precisava passar para que o teu caráter fosse moldado à semelhança de Cristo Jesus. Isso eu tenho certeza. Nós precisávamos passar por esse ano. E a palavra que eu deixo aqui, nesse início de culto, é para que nós possamos, assim como o salmista, declarar que é bom render graças ao Senhor, é bom cantar louvores ao nome do nosso Deus, é bom anunciar de manhã a misericórdia do Senhor, que toda manhã se renova, e é bom chegar na noite, olhar para trás naquele dia e ver que o Senhor foi fiel nos mínimos detalhes sobre as nossas vidas. Uma coisa que eu tenho exercido muito na minha vida pessoal, e eu quero carregar para o meu ministério, e eu peço a Deus que isso seja também reflexo na igreja, é que nós sejamos um povo grato e contente em todo o tempo. Vivemos em um mundo que impulsiona a gente a ser ingrato e murmurador, mas nós precisamos ter a gratidão como a força diária das nossas vidas, porque nós temos o maior motivo para celebrar, que é a salvação em Cristo Jesus. Não se esqueça disso. E nós vamos orar. Aqueles que puderem se colocar em pé agora para falar com o Senhor, e depois nós continuaremos aqui com os louvores. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor esteve conosco durante esse ano. O Senhor esteve a cada instante, Pai, nos abençoando, cuidando. Quantos livramentos o Senhor operou, que nós não fazemos nem ideia, Pai, mas o Senhor estava lá. Ó Deus, quantas bênçãos o Senhor derramou diariamente sobre as nossas vidas, ó Pai. A bênção do alimento, a bênção da moradia, a bênção da vestimenta que temos, ó Pai, a bênção da família, a bênção da saúde, Pai, a bênção da comunhão do Teu povo, Senhor. São tantas bênçãos que nós não merecemos aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas, acima de tudo, nós agradecemos pela bênção maior, que é a salvação em Cristo Jesus, que o Senhor gratuitamente nos deu. Obrigado, Pai, nos ajude a termos esse espírito de gratidão em todo o tempo. Nos ajude, assim como o salmista, Pai, a cada manhã celebrar a Tua misericórdia e a cada noite, ó Pai, agradecer pela Sua fidelidade sobre as nossas vidas, ó Pai. Tira de nós, Senhor Jesus, qualquer brotinho de murmuração e descontentamento, ó Pai. Tira de nós com o Teu Espírito, nos ajuda, Pai. Nós somos um povo feliz porque nós pertencemos ao Senhor. E nós pedimos que nesse culto, o último culto do ano, como povo do Senhor aqui reunido, que o Senhor continue sendo glorificado, ó Pai, e que nesse momento, as pessoas que o Senhor mesmo trouxe através do Teu Espírito, elas recebam, Pai, daquilo que o Senhor tem para elas nessa noite. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Aleluia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que essa noite seja uma noite realmente de gratidão, né? Como o pastor Rafael trouxe para nós esse texto, de manhã e à noite. A gratidão esteja nos nossos lábios, o louvor esteja nos nossos lábios. Eu queria convidar você para fazermos isso agora. Mas antes de qualquer outra coisa, eu queria que você pudesse olhar para as pessoas que estão próximas de você, os 3, 4 irmãos aí, se você puder, e dê um abraço nele, sorria para ele, se você puder, dê uma mensagem, diga um salmo que você gosta muito para ele, para nós juntos adorarmos e agradecermos ao Senhor pelo ano que estamos celebrando o final dele. Obrigado, Pai. Bendito é o Teu nome, Senhor.
agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu amor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Vamos declarar isso. Tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas nesse ano. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Vamos mais uma vez? Agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Sim, Senhor. Tudo isso é para dizer, Senhor, nós somos o teu povo. Somos o teu povo, Senhor, criados à sua imagem, à sua semelhança, para celebrar a ti, Senhor, o teu louvor. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria e gratidão da é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegrias de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Declare isso, meu irmão, bem forte. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Em nossas vidas, infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. segure na mão do teu irmão, junto com ele agora, segure a mão do teu irmão e agradeça. Agradeça. Você pode, você tem motivo para agradecer? Agradeça. Eu tenho aqui, ó. Tem sido bênção na minha vida, esses amigos queridos. Eu quero dizer para eles aqui hoje, sou grato pela vida de vocês. Tá bom? Amo vocês demais. Feche os seus olhos, meu irmão. Agradeça ao Senhor. Faça isso. Esse tempo é para isso, para agradecer, para sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez por nós e continuará fazendo. Que a palavra dele diz que grandes coisas certamente o Senhor continuará fazendo pelos seus. Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço.
promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, Senhor. eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Que assim seja, meu irmão, minha irmã. Gratidão de dia e de noite. Amém? Pode se assentar, meus queridos. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um de nós nessa noite, amém? Quanto motivo que a gente tem de gratidão, né? Olha, fico emocionado em pensar o tanto que Deus fez por nós nesse ano, olhar para trás e pensar o tanto de coisa que aconteceu. E eu quero ler um texto aqui com vocês e quero convidar você aí no seu lugar, na sua mente, a trazer à memória aquelas coisas que Deus fez por você nesse ano. Né? Às vezes pensa, nossa, foi um ano de tanta luta, de tanta dificuldade para alguns. Mas o que você conseguiu aprender nesse tempo? Como que você consegue reconhecer a Deus nesse tempo na sua vida? Ou você também pode olhar para a sua vida e pensar, nossa, que ano incrível que foi, ano de conquistas, ano de realizações. Então, quero te convidar a trazer à memória esses momentos da sua vida, essas bênçãos na sua vida. Eu quero ler um texto lá em Hebreus, capítulo 13, no versículo 15 e 16, que diz assim, Hebreus 13, 15 e 16. Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Tem uma outra versão que fala para a gente não deixar de cooperar mutuamente, porque disso Deus se apraz. Deus gosta dessas coisas, né? Então, chegando no final do ano, a gente olha as realizações que a gente fez, a gente consegue fazer uma avaliação do ano, pensar aquele monte de coisa boa, pensar também no que precisa ser corrigido e olhar para frente também, o que vai ser diferente no ano que vem. Hoje, eu olho para trás, eu olho para esse ano e penso, poxa Deus, quanta coisa incrível aconteceu, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa boa
eu vivi, quanta luta também eu passei, que eu pude ter a certeza que Deus estava ali do meu lado. E como que eu vou me agradecer a Deus por isso? Como vai ser o meu louvor a Deus por tudo isso que Ele fez na minha vida? A gente está num tempo de olhar para trás, de lembrar, de louvar e já de planejar o ano que vem. Então, quero desafiar cada um de nós, como ele diz aqui, mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, ou uma outra versão, de cooperar mutuamente, de se preocupar com o próximo, que é desse tipo de coisa que agrada a Deus. Como que esse relacionamento meu com Deus tem refletido também na minha ação. Eu vou fazer não porque eu quero cumprir uma barganha com Deus, não porque eu quero merecer alguma coisa, mas em louvor a Deus, porque Deus me alcançou, Deus tem abençoado, Deus tem enchido a minha vida de motivos de gratidão, e porque eu tenho um Deus tão maravilhoso, eu posso repartir isso com o meu próximo, com aquele que está perto, com aquele que está um pouquinho mais longe, ou até aquele que está mais longe ainda. Amém? Posso orar por vocês? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer, Deus, por tantas bênçãos, Senhor, tantos motivos de louvores, Pai, que a sua igreja tem para apresentar ao Senhor, Deus. Louvado seja o seu nome, Pai. Que a gente consiga lembrar, ó Deus, desses motivos de louvores todos os dias da nossa vida, que a gente consiga reconhecer no nosso dia a dia os motivos para louvar o Senhor, ó Deus, no nome santo de Jesus, Pai. E que a gente inclua também na nossa vida esses sacrifícios de louvores, essas coisas que a gente pode fazer em gratidão ao Senhor para o nosso próximo, que a gente nunca se esqueça de fazer o bem, que a gente nunca se esqueça, ó Deus, de refletir na nossa vida quem o Senhor é, ó Deus, em gratidão ao que o Senhor tem feito por nós, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de nós. Eu convido para que todos abram no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17. O pastor Rodolfo deu já uma reflexão em relação ao texto de Hebreus. E esse texto de Lucas no Evangelho, ele é um texto bem conhecido. Lucas capítulo 17, versículo 11 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, a tua palavra foi lida, a tua palavra que é viva, eficaz, poderosa, que transforma. E eu só peço, Pai, que o Senhor use a minha vida para que ela seja entregue com fidelidade ao teu povo nessa noite, ó Pai. Para aquela pessoa que ainda não está em Cristo Jesus, que seja a palavra de salvação. E para aqueles que já estão em Cristo Jesus, que seja a palavra de edificação e que nós possamos amadurecer no relacionamento com o Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido, o texto que fala sobre os 10 leprosos. E como eu falei no início desse culto, a gratidão é algo que a gente, infelizmente, cada vez observamos que as pessoas estão deixando ela de lado.
a gratidão não tem sido exercida mais pelas pessoas. Isso talvez inclua a minha vida e a sua vida também. A gratidão é algo que, quando nós fazemos o bem a alguém, e alguém que recebe esse bem não devolve, que seja pelo menos em palavras aquilo que você fez de bem para ela, isso causa para nós uma dor e uma tristeza. Porque não que isso seja a motivação de fazer o bem, é receber o elogio ou o obrigado. Não é essa a nossa motivação. Mas, ao mesmo tempo, essa ingratidão, ela gera no nosso coração uma tristeza muito grande. E esse texto que nós observamos aqui na leitura, ela trata um encontro muito interessante. Porque existe nesse texto lido um milagre comunitário. Não ocorreu um milagre para uma pessoa apenas, mas um grupo de leprosos, 10, eles chegaram e ouviram que um tal de Jesus estava passando. E Jesus estava indo para Jerusalém, ele já estava indo para a sua caminhada final, onde ele seria morto. E ele, ao passar para Jerusalém, o texto nos informa que ele passava pelo meio de Samaria da Galileia. Porque Jesus, sendo judeus e acompanhado pelos judeus, eles passando em território da Samaria, da Galileia, eles não eram bem-vindos. Os judeus não eram bem-vindos por esses povos. E isso nos leva a entender que Jesus estava andando na periferia, ele não estava passando no grande centro. Mas sim, ele estava passando ao lado, num lugarzinho que talvez poucos passavam. Mas o rei estava passando por lá. E quando Jesus ele estava passando, ele entra numa aldeia. Ele entra numa aldeia para fazer o quê? Nós não temos essa informação. Possivelmente ele foi tomar água, ele foi se alimentar, ele foi papear, que Jesus gostava de conversar. Ele foi fazer algo que nós fazemos quando vamos viajar. Nós paramos em algum lugar para nos abastecermos para a continuidade da viagem. E quando Jesus ele entra nessa aldeia, eis que 10 leprosos, eles aparecem na história. E esses leprosos vão em encontro ao Senhor Jesus. E quando nós falamos sobre lepra, leprosos na Bíblia, talvez era a doença mais terrível que um ser humano poderia experimentar. Porque além de ser uma doença que não tinha cura e tratamento, ela era uma doença que excluía, até mesmo pela lei do Antigo Testamento, de que essa pessoa, a partir do momento que ela foi diagnosticada com lepra, ela teria que sair do seu convívio familiar, de amigos, da comunidade. Então era uma doença que ia definhando o físico e também definhando o espírito daquela pessoa. Ela se sentia um lixo, literalmente um lixo, porque ela era motivo de repulsa. Tanto é que os leprosos, eles não ficavam nas aldeias ou nas cidades. Eles ficavam afastadas das cidades, essas pessoas. Porque existia, claro, um risco, também na época, a compreensão de a lepra se espalhar. Então tinha uma questão de saúde pública, mas tinha uma questão de nojo. Você já passou por alguma situação que alguém teve nojo de você? Alguém já teve essa experiência? Que alguém tem nojo de você? Eu que eu me recordo, não. Mas deve ser terrível alguém ter nojo de olhar para você e te fazer pouco caso. Esse é o texto que nós lemos. E esses 10 leprosos, sempre quando nós lemos o Evangelho, a figura principal sempre é Cristo. Nunca é os personagens secundários, não são esses personagens. Porém, Deus é tão gracioso e maravilhoso que Ele permite que 10 leprosos, que eu nem sei o nome, a Bíblia não narra, nós possamos aprender com eles do grande amor de Deus para conosco. Chegando ao final do ano, como já foi falado, não sei como foi o teu ano, de maneira bem detalhada, mas essa mudança de calendário, que na verdade é um dia só, as coisas não vão simplesmente 1º de janeiro, um milagre vai brotar e você vai ser uma outra pessoa. É mais um dia, uma noite que iremos passar e nosso calendário tem uma divisão, mais um ano. Mas ocorre que esse ano que nós vamos adentrar, essa história tem alguns princípios que nós vamos meditar. Primeira questão que esse texto nos apresenta:
é que eu e você, nós somos como esses 10 leprosos. Em que sentido? A nossa condição pecaminosa nos retirou da comunhão com Deus. Aqui tem uma doença física. Nós não temos a lepra física, mas nós temos uma condição de pecado que é infinitamente mais grave no relacionamento com Deus que é santo. Então, essa lepra, que eu posso dizer assim, espiritual, nos tirou da comunhão com Deus que nós tínhamos no Éden, no paraíso. Existia uma comunhão plena entre a raça humana e o Deus Criador. Existia. Só que o pecado veio e nós somos expulsos da presença de Deus. E Deus colocou um anjo para guardar para que nós não pudéssemos mais acessá-la. Em Gênesis tem esse relato. Isso inclui toda a raça humana. Nós temos uma condição de pecadores. Então, quando nós lemos esse texto, uma coisa é única para todos nós. Nós nos identificamos como os 10 leprosos nessa história. Porque nós temos essa condição de pecador. E se você acha que você não tem, e você acha, não, mas eu não tenho pecado, você já está cometendo um pecado, a própria Bíblia diz. Só de você achar que você não tem pecado, você já demonstra o pecado que habita no teu coração. Então, nós temos essa condição de sermos pecadores. Nós fomos, essa comunhão que todo ser humano tinha com Deus, ela foi quebrada. Nós nascemos com o pecado original, ou herança adâmica. Toda a raça humana experimenta isso. Nós nascemos com essa condição. Nós somos impuros. Nós não temos como nos relacionarmos com Deus pelos nossos méritos. Existe uma separação entre a raça humana e entre o Deus Criador, o Pai. Só que essa não é a sentença final que a raça humana experimenta nesse relacionamento com o Criador. E é esse o maior ensino que esse texto vem nos ensinar e que você que está em Cristo Jesus, você tem que agradecer todos os dias. Porque o paraíso que a raça humana perdeu ao lado do Senhor, e que isso geraria em nós a condenação, a Bíblia é muito clara sobre isso. Nós não escutamos muito falar sobre inferno mais nas nossas épocas. O inferno é até mesmo ridicularizado, em muitos casos. Mas a Bíblia é muito clara que sem Cristo Jesus, todo mundo caminha para o inferno. Diante desse grave cenário, eu preciso primeiro, se eu recebi o encontro da graça de Cristo no meu coração, isso tem a ver com gratidão. Nós estamos fazendo um culto de gratidão a Deus. Cristo me salvou. O relacionamento que eu tinha, a raça humana, no paraíso com Deus, em Cristo Jesus, esse relacionamento ele já é novamente sentido por nós. Mas por outro lado, se eu sou salvo e continuo por aqui, é porque Deus ele quer usar minha vida para que outros leprosos espirituais experimentem a cura em Cristo Jesus. Essa cura não depende de nós, é de Cristo. Mas Cristo nos dá a honra de participarmos como aquelas pessoas que levam Cristo até elas. Então, nós temos esse senso de urgência. Se nós temos a salvação, nós precisamos olhar para o mundo com compaixão. Olhar com amor. E olhar com tristeza quando a gente vê pessoas que estão cegas, caminhando numa doença espiritual, achando que elas estão indo de vento em polpa, porém, elas estão caminhando para longe do Senhor. Nós todos aqui somos representados na figura de 10 leprosos. Porém, esses 10 leprosos agora, nós temos 3 informações no texto que talvez você vai começando a analisar na sua vida, se você se enquadra naquilo que esses 10 leprosos fizeram no texto que lemos. Primeiro, quando Jesus aparece na comitiva, indo para Jerusalém, 10 leprosos, eles fazem o quê, gente? Olha aí no versículo 13. Eles ficaram de longe, porque leproso ele sabe o valor que ele tem. Então o leproso nem tenta chegar perto, porque ele vai receber paulada. Essa é a ideia. Fica de longe. Olha que informação interessante. De longe. Eles sabem que não pode chegar perto, porque eles estão excluídos. Porém, eles gritam, dizendo: Jesus,
Mestre, compadece de nós. Eu fico pensando esse grito dessas pessoas, um grito desesperado de pessoas que não tinham mais futuro e esperança, pessoas que eram ridicularizadas, pessoas que literalmente estavam fedendo e necrosando a sua pele, pessoas que não tinham esperança, assim como nós temos hoje, de virar o ano, e nós temos esperança de tantas coisas, mas essas pessoas não tinham esperança, porque a lepra era uma doença que nem a medicina conseguia, nessa época, sanar e trazer a cura. Tinha, sim, casos de tratamento, de cuidado, mas não esse tratamento que nós conhecemos hoje. Então você começa a imaginar esse grito desesperado desses leprosos. E aí a pergunta que eu faço para você, olhando para o seu ano de 2022, será que nós, como esses 10 leprosos, nós corremos e clamamos ao Senhor diante das dificuldades que nós vivemos no ano que passamos? Ou nós simplesmente nos acomodamos e ficamos confortáveis achando, por exemplo, a vida é assim mesmo, não adianta, a minha situação não tem mais salvação, esse problema na minha família ele é muito grande para Deus consertar, mas eu não tomo vergonha na cara. Esses dias eu orei para Deus me dar vergonha na cara, em um pedido. Falei, Deus, me dá vergonha na cara, para que eu faça cada vez mais para o Senhor. Às vezes é vergonha na cara que falta, porque eu já tenho conhecimento bíblico, eu sei o que eu tenho que fazer, então às vezes, Espírito Santo, cora meu rosto de vergonha, eu preciso fazer aquilo que o Senhor pede para que eu faça, eu preciso fazer. E aí esse texto nos mostra como que nós trilhamos 2022. Diante das adversidades, nós corremos e clamamos a Jesus, ou nós deixamos Jesus como sendo aquela pessoa legal, mas talvez no nosso coração a gente não imagina que ele pode mudar a história de determinada situação na nossa vida. Esse é um risco que nós caímos, meu irmão e minha irmã. O risco de nós andarmos com Jesus no sagrado todo o tempo, e quando a adversidade vem sobre nós sentimos tão fracos. Quando a adversidade vai sobre a vida do meu irmão, eu sou bom para dar opinião. Mas quando o problema vem sobre a minha vida, como eu sou fraco. E Jesus, ele está nos ensinando que ele é acessível. E ele está atento aos gritos que nós levamos a ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa que tem corrido e você clama ao Senhor Jesus sobre o que você está vivendo? Se você não fez isso em 2022, faça em 2023. Exerça isso. Porque o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos ter coragem e ousadia de buscar a Deus e gritar. Não necessariamente gritar com a nossa voz, mas o nosso coração rasgar na presença de Deus. Nós deixarmos talvez a nossa timidez no relacionamento com Deus. Nós precisamos nos debruçar sobre a presença de Cristo. Cristo é real. Eu não posso trilhar minha vida achando que a vida é desse jeito e que Deus não consegue consertar aquilo que eu estou vivendo. Deus, ele pode transformar a tua família, Deus pode transformar a tua saúde, Deus pode transformar o teu filho, Ele pode transformar tudo, porque Ele cria a vida. Isso nós precisamos ter em mente. Deus pode transformar aquilo que você carrega há anos. Ele pode transformar. E Ele fará do jeito dEle, da maneira dEle. E para a glória dEle. Ele vai fazer. Para a glória dEle. Isso é fato, nós descansamos nessa promessa. Mas como esses 10 leprosos, nós temos corrido ao encontro de Cristo? Ou nós temos buscado ajuda em muitos lugares e deixamos Cristo sempre como a última opção? Nós podemos fazer isso caminhando como povo de Deus. Buscamos ajudas em todos os lugares e deixamos Cristo de lado, sendo que, na verdade, Cristo é aquele que pode fazer todas as coisas. Primeira questão, então. Aí você faz uma análise. Como que foi a tua vida em 2022? Porém, o texto ele prossegue. Versículo 14. Jesus, então, ele olha esses 10 leprosos que estavam berrando. E Jesus fala: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. A segunda pergunta para a nossa vida, baseada na postura desses leprosos, é: nós temos andado em fé, assim como esses leprosos andaram?
Porque o que eles exercem aqui é um ato de fé. Imagina que você clama para Jesus curar você. Jesus, ele não opera a cura aqui. Jesus, ele fala, olha, façam o seguinte, peguem e vão ao encontro dos sacerdotes. Por que Jesus fala isso? Porque na lei judaica existia uma necessidade, uma obrigação de um leproso, quando ele fosse curado, como eu falei, não tinha um tratamento como hoje, mas ele sendo curado, o que ele tinha que fazer? Ele não passava pelo médico para receber alta. Ele passava pelo sacerdote. O sacerdote dizia, olha, comunidade, esse que estava imundo, ele agora foi curado, ele pode voltar ao convívio com vocês. Jesus, ele diz isso para esses leprosos. Ele fala, vai aos sacerdotes. E o texto não narra, eu não sei o que passou no coração, e eu não sei como que foi esse milagre. Eu não sei se a caminhada foi longa. Eu não sei quantos minutos essa caminhada demorou até o sacerdote. Eu não sei se a escama foi caindo e a pele sendo regenerada, ou de uma hora para outra a pele brotou nova. Eu não sei como que foi. Eu só sei que esses 10 leprosos, nos ensina algo que talvez a gente também falhou em 2022, que é andar por fé. Andar por fé. Andar naquilo que os nossos olhos não veem. Nós gostamos de andar baseado naquilo que os nossos olhos veem, mas a fé é andar naquilo que os nossos olhos não enxergam. Isso é fé. A fé é algo que o próprio Deus coloca no nosso coração. Não pense você que esses 10 leprosos, eles por si, eles tinham algo diferente de nós. Porque essa fé que os leprosos exercem, mostram nesse momento, é uma fé que provém do próprio Deus, o Espírito que, gente, até para ter fé em Deus nós precisamos de Deus. Isso a Bíblia ensina. A fé é um ato de Deus no nosso coração. Até para ter fé em Deus nós precisamos dele, porque se não fosse a obra do Espírito, nem fé nele eu teria. Nosso Deus, ele dá o pacote completo no nosso relacionamento com ele. Até a fé que eu preciso ter, ele implanta no meu coração para que isso seja exercido. Mas a pergunta para você refletir, no seu ano que está chegando ao fim, você trilhou esse ano andando pela fé? É claro que isso não significa que você tem que toda segunda-feira ver um prodígio na sua vida, um negócio gigante ocorrendo, um milagre. Não é essa a questão. Eu digo, andar por fé é quando nós trilhamos a nossa vida, as coisas não saem da maneira que nós queremos, mas nós confiamos e descansamos nas promessas de Deus. Andar com fé significa que a vida não vai estar da maneira que a gente idealizou, mas significa que eu continuo amando o meu Senhor, porque o meu Deus cuida da minha vida, independente se eu tenho o que eu quero ou não. A Bíblia nos garante que eu tenho tudo o que eu preciso, não tudo o que eu desejo. E graças a Deus que nós temos aquilo que nós precisamos e não o que desejamos. Porque se Deus nos desse o que nós desejávamos, muitos de nós não estaríamos mais aqui para cultuar o nosso Deus. Mas o Senhor permite que desejos do nosso coração não sejam realizados, para que isso mesmo não nos destrua. Esse é um Pai de amor, e esse Pai de amor cuida das nossas vidas. Só que esse Pai de amor, ele demanda aos seus filhos que nós tenhamos fé nele. 2023 está chegando. Qual é a tua esperança para o país? Esse é um tema que a gente conversa muito. Muito. E no Ministério Pastoral, eu entrei de maneira integral em uma pandemia mundial, uma eleição polarizada, então Deus caprichou para eu chegar como pastor integral, porque haja incêndio surgindo, a gente apagando com mangueira da fé. Muita confusão. Graças a Deus aqui não, tá? Na nossa comunidade não. Mas a gente observa o que virou a igreja nesses dias de pandemia e dias de política, onde um partido ou um candidato tinha mais poder, parece, do que o sangue de Cristo de nos unir. Nós experimentamos isso. E já falei de púlpito aqui. Eu tenho meu gosto, você tem seu gosto. Respeitamos, ponto. Mas você entende que andar por fé
significa, meu candidato não ganhou, vou entrar o ano já com peso. Não, você vai entrar com fé, porque o meu presidente está abaixo do meu rei. Você crê nisso ou não? Qualquer autoridade humana está abaixo do nosso rei. Então nada vai acontecer sobre as nossas vidas sem que Deus permita algo. Descanse o teu coração, isso envolve fé. Mas a economia não vai, mas agora o Estado vai inchar. Fé, toca a sua vida, trabalha. Fé. Isso é um exemplo prático do que nós temos que exercer na nossa experiência de vida. Porque senão nós começamos a delegar e nos entristecer, e isso é idolatria, gente. Qualquer coisa que tire a nossa paz, significa que eu coloquei um ídolo no meu coração. Qualquer coisa que tire a minha paz em Cristo, significa que algum ídolo está brotando no meu coração, eu preciso deixar isso de lado. Isso é pecado da idolatria. Porque se eu sirvo ao Senhor Jesus e a minha vida está nele, por que eu vou temer qualquer outra coisa? Se ele é dono de todas as coisas. Então, nós precisamos andar por fé. Como que foi isso em 2022? Você andou com fé? Ou você andou somente com aquilo que teu olho via e você talvez chegou abatido hoje? Porque nós somos chamados a andar por fé. Essa é a esperança que nós temos. Só que o texto prossegue. E nós temos aqui mais uma lição em relação aos leprosos. E é a última lição. No versículo 16, nós temos um leproso agora. De 10, a história finaliza em um leproso. E esse leproso, no versículo 16, está escrito: esse leproso, na verdade no 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. De 10, 9 não aparecem mais, apenas um volta até Cristo. E esse um que volta até Cristo nos ensina algo que é dificílimo encontrar nas nossas vidas, que é a gratidão. Como eu falei agora, nós somos bons em pedir coisas para Deus. Nós somos bons em fazer campanha de oração, 12 semanas da vitória. Nós somos bons para subir a montanha para pedir. Quer dizer, presbiteriano nem para subir montanha sobe, né? Presbiteriano fica no quarto deitado mesmo, mas tá bom. Presbiteriano é assim. Mas nós somos bons para pedir. Mas para agradecer, quando a gente agradece, é aquele agradecimento tão meia boca. E esse leproso nos ensina algo tão grandioso. Porque esse leproso, ele obedeceu o que Jesus fez. O leproso aqui, ele não deixou de ir ao sacerdote. Ele foi junto com os 10. O sacerdote declarou que ele era curado. Problema resolvido, dignidade voltou. Eu tenho esperança. Aqueles 9 estavam lá com o sacerdote, talvez celebrando a conquista. Aquele um, ele reconhece que ele só está vivendo aquilo porque Jesus operou um milagre na vida dele. Ele deixa o glamour da religião, sacerdote. Ele volta para o sacerdote. Ele vai ao encontro de Jesus, que estava em uma aldeia, nem na cidade ele estava. E esse leproso, chegando até Cristo, chegando até Jesus, ele simplesmente, ele não voltou agora clamando e pedindo: Senhor, tem compaixão de mim. Ele voltou gritando, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. O texto ele é muito claro. A intensidade desse leproso na gratidão foi a mesma intensidade dele no pedido. Em alta voz ele pediu, em alta voz ele agradeceu. Ele poderia ter pedido em alta voz, e ele poderia ter agradecido timidamente, mas ele fez questão da mesma intensidade do clamor que ele levou à sua demanda. Ele chegou até Cristo e gritou, dando glórias ao Senhor Jesus, porque o milagre ocorreu na vida dele. Nós precisamos aprender com esse leproso.
Nós precisamos olhar para Cristo, não somente como aquele que nos protege, que cuida e que nos dará aquilo que nós precisamos, porque Ele mesmo falou que isso ia acontecer. Mas nós precisamos olhar para Cristo com gratidão, e toda verdadeira gratidão nos leva à adoração. E para agradecer, gente, eu vou te dar uma boa notícia. Você não precisa conhecer teologia, você não precisa conhecer quantos livros a Bíblia tem, você não precisa conhecer praticamente nada no que se relaciona àquilo que você acha que você não tem conhecimento e se acha indigno de chegar até Deus. Você só precisa de uma coisa: coração, reconhecer que sem Cristo nós não somos nada. Somente isso. Nós precisamos de Cristo. E Cristo, Ele se deu a nós. Nós somos um povo que precisamos exercer a gratidão. Esse texto nós temos aqui o milagre da cura. Mas você pode ter certeza que muitos leprosos não foram curados. Você pode ter certeza que muita demanda Jesus não atendeu. Ele não atendeu não é porque ele era fraco ou ele cansava de liberar o poder. Não era isso. Ele não atendeu porque ele estava aqui com um propósito para cumprir a agenda do Pai, em obediência. Mas ele cumpriu aquilo que ele deveria fazer na sua missão. Ele não curou todos os leprosos, ele não fez todos os paralíticos andarem, ele não ressuscitou tudo que era defunto, nada. Ele fez muitos milagres que não temos na Bíblia, muito mais. Só que ele deixou de fazer muitos pedidos, gente. Isso é um aprendizado que nós devemos entender também. Nem tudo nessa vida o Senhor vai atender da maneira que eu quero. É difícil falar sobre isso. Nem tudo o Senhor Jesus vai operar da maneira que eu quero. Mas tem algo no nosso coração que Jesus ele é suficiente, nunca ele deixará de fazer, que é levar a salvação para aquela pessoa que o Pai deu a ele. Isso é o maior motivo de gratidão que nós temos ao Senhor. Por isso que nós somos um povo feliz. E eu me emociono sempre de falar isso, porque a gente não merece o Deus que nós temos. A gente não merece esse Deus. Isso é graça. Nós presenciamos 3 anos aqui na igreja orando pela Aline. Deus atendeu o que a gente queria? Não, se for parar para ver, não. Mas Cristo foi glorificado na vida dela. E ela está na glória. Isso é fé. Porque a história não acaba aqui, gente. Então, quando a gente olha o que Cristo faz nas nossas vidas, nosso coração, a salvação que temos, a gente tem que ter vergonha na cara de parar de reclamar quando a vida não sai da maneira que eu quero, porque ela está saindo perfeitamente bem dentro dos propósitos divinos. O Senhor nos ama, o Senhor ama a tua vida, o Senhor ama a tua vida ao ponto de dar o seu filho para morrer por você, o Senhor cuida da sua vida, e o Senhor está preparando moradas eternas na glória. Gente, nós temos que agradecer em todo o tempo. Sabe, entra em 2023 com um coração grato, mas grato mesmo. E vai ter muita gratidão que você vai chorar agradecendo a Deus, chorando, porque dói muitas coisas. Só que você vai agradecer porque você encontrou a cura de algo que era mais terrível que a lepra, que é a cura do pecado, que foi dado pelo sangue de Cristo na cruz, um sangue puro, limpo, que não merecia sofrer o que sofreu por amor a nós. Então, meu irmão, minha irmã, 2022, talvez na ótica humana não tenha sido o melhor ano para a tua vida. Ok, talvez em algum cenário não. Mas na questão espiritual, você trilhou aquilo que Deus gostaria que você trilhasse. Nas notícias difíceis e nas notícias boas. Você trilhou. Mas não deixe que o descontentamento, que a murmuração se aloje no nosso coração. Porque se um Deus que não poupou o seu Filho por amor a nós, Ele não teria poder de dar qualquer outra coisa para nós? Sim. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, por que eu ousaria a reclamar ou a ser ingrato com um Deus desse? Que nós possamos em 2023 entrar com esse sentimento, gratidão. E nós vamos celebrar um dia na glória, gente.
Nós vamos celebrar na glória esse dia. Nós vamos celebrar, isso é fato. Eu estou falando para vocês, não é porque eu estou garantindo, é porque o meu Deus garante na sua palavra. Nós vamos celebrar na glória as promessas eternas do Senhor. Você crê nisso? E se você não está em Cristo Jesus, porque talvez você não está, eu não sei. A minha oração é para que essa maravilhosa graça alcance o teu coração. Eu recebi uma bronca de um presbítero ontem que não era para ter divulgado no grupo, que ia ter jantar hoje. Eu mandei, foi uma bronca entre aspas, né? Ele falou, não era para ser surpresa do jantar. Eu coloquei. Então, talvez, não estou acusando ninguém. Você veio porque você viu a informação que teria um jantar. E Deus fisgou a tua história por causa de um jantar, e pode ser que a graça alcançou o teu coração nessa noite. Aí é com Deus. Deus, ele é assim. Você vem por algo, e como esse leproso voltou, a tua fé te salvou. Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença aqui, pelo Teu Espírito. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor permitiu que esse relato maravilhoso desses 10 leprosos encontrando Jesus estivesse na Tua palavra. E foi através dessa história, Pai, que Jesus curou aqueles 10. Que o Teu Espírito Santo falou ao nosso coração nessa noite, ó Pai. Numa noite de virada de ano, onde amanhã é o último dia do ano. Em um momento que a gente faz reflexões e olhamos para trás. Mas, Pai, esse único leproso que voltou até Cristo, agradecendo e adorando, nós nem sabemos o nome dele, mas o Senhor permitiu que a vida dele fosse inspiração para nós, Pai. Que somos tão pecadores e tão fracos e frágeis na nossa fé. E o Senhor, Pai, nos ensina através desse texto justamente a isso, que nós precisamos correr e clamar ao Senhor em todo o tempo, Pai. Nos ajude a ter sempre o senso de buscar ajuda e auxílio no Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é aquele que está sempre ao nosso lado. E muitas vezes buscamos ajuda em vários lugares, deixamos o Senhor de lado. Perdão por isso, Pai. Mas nos ajude também não somente a clamar, mas nos ajuda a andarmos pela fé, Pai. Coloque mais fé no nosso coração. Nesse ano que vai entrar, nós queremos crescer e amadurecer como filhos do Senhor. Nós não queremos mais ser crianças no relacionamento com o Senhor, Pai. Nós precisamos amadurecer. Amadurecer, Pai. Conhecer como o Senhor é bom, nos relacionarmos com o Senhor e obedecer com alegria os Teus preceitos, ó Deus. Nos dê um coração, nos dê uma visão baseada na fé, Pai, não na nossa razão ou naquilo que os nossos olhos podem enxergar, Senhor. E, Pai, acima de tudo, que talvez seja a cereja do bolo daquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite, Deus. Nos dê um coração grato em todo o tempo. Ó Deus, perdão, Pai querido, Pai de amor. Quantos dias passamos talvez sem falar obrigado ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Talvez passamos semanas, Pai, meses, sem dizer muito obrigado por tanto. Nos dê um coração, Pai, gratos por tudo, Pai, pelas coisas simples dessa vida, mas acima de tudo, Pai, pela maior bênção que nós poderíamos receber, que é a salvação em Cristo Jesus, Pai. Nos dê um espírito de gratidão em todo o tempo por essa salvação, Pai, porque isso certamente fará diferença nas nossas vidas e nas pessoas que nós iremos conviver, Pai. Nos dê um coração grato a essa igreja, Pai. É obviamente que vai ter algum momento com a cabeça quente, a gente vai ficar meio bravo ou triste com alguma situação, mas que isso não seja maior do que a verdadeira alegria que nós temos em Cristo Jesus, Pai. E eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo
e esteja fortalecendo o seu povo, para que nós possamos adentrar em 2023, para a glória do teu santo nome, vivendo em obediência alegre aos teus preceitos, cumprindo a missão que o Senhor nos deu, e que vidas possam conhecer Jesus através de nós, Pai. Assim como nós somos libertos de uma doença que nos levaria à morte espiritual, nos ajude, Pai, para que muitas e muitas vidas possam receber da cura que é Jesus na alma delas, ó Deus. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. A Célia. Boa noite, igreja. Eu estou aqui no nome dos ministérios da igreja. O pastor Rafael pediu para que eu desse uma palavrinha, agradecendo ao Senhor esse tempo de gratidão por todos os ministérios da igreja que ele levantou. Eu faço parte do Ministério de Missões, faço parte do Ministério do Coral, né, que sempre fica nesse cantinho, mas é em nome de todos os ministérios. Nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por nós durante esse ano, né? Tem o Ministério de Louvor, Infantil, todos eles. Nós queremos estar levantando um tempo de gratidão ao Senhor. Eu vou estar lendo em Salmo 118, alguns versículos que diz assim, o primeiro versículo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O 28 e o 29, tu és o meu Deus, render-te-ei graças, tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. No início de 2022, nós fizemos muitos planos, né, irmãos? Nós fizemos planos, e muitos a gente conseguiu concluir, outros não. Mas é assim, a gente teve momentos de alegria, alguns momentos de choro, alguns, às vezes, com conflitos internos, né? Mas nós conseguimos sobreviver a tudo isso. E agora, esse é um tempo mesmo de gratidão. Gratidão para aquele, né? Aquele, o nosso Deus. Aquele que continua nos guardando, nos protegendo, e que no ano de 2023 nós vamos estar assim, colocando a nossa vida, todo o nosso viver diante dele. E aquilo que a gente está no nosso coração, a gente clama ao Senhor, que venha mesmo do coração de Deus para o nosso coração. Então, que nós possamos nos revestir de fé, né, como o pastor falou, de esperança, que essa esperança e a fé que venha estar viva dentro de nós, né? E assim a gente pode dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos estar orando e entregando esse tempo de gratidão ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor permitiu que passássemos nesse ano de 2022. Sabemos que o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos capacitou, ó Deus, para a obra que foi colocada no nosso coração. Mas nós queremos clamar mesmo, Senhor, queremos pedir para que o Espírito Santo venha incendiar o teu povo, essa igreja, para que possamos fazer a tua obra a tempo e fora de tempo. Nós precisamos disso, Senhor. Nos aquece, fortalece e nos reveste, para que o ano de 2023 nós possamos estar atentos ao teu chamado e aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida e na vida desta igreja, Pai. Nós clamamos assim e agradecemos por tudo que o Senhor fez. Esse tempo é de gratidão, esse é um culto de gratidão, de adoração ao Senhor e de louvor, por tudo que o Senhor fez durante esse ano de 2022. E cremos mesmo, Senhor, que o Senhor muito fará através das nossas vidas e dessa igreja, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Nós estamos partindo para o encerramento, nós vamos para o jantar agora. E um recado importante, nesse domingo, pessoal, nós não teremos o culto, ok? Da mesma forma que foi Natal. Esse culto de hoje, ele está sendo, né, o culto que seria de domingo, nós trouxemos hoje. Então, por favor, domingo pela manhã e à noite nós não teremos nenhum culto aqui na igreja, tá? O que eu peço também, nós já divulgamos no WhatsApp da igreja,
nós fizemos assim a comunicação, mas talvez ajude a divulgar e reforçar, se você, talvez o irmão, uma irmã pergunte, e você fale também, para que não ocorra de ninguém chegar aqui no domingo, e não ter o culto, porque nós fizemos hoje o nosso culto a Deus. Ok, pessoal? Esse é o recado. Aqueles que puderem se colocar em pé, eu farei a oração, e o pastor Rodolfo impetrará a bênção para nós. Eu agradeço aquelas pessoas que estão nos visitando, é uma alegria ter vocês aqui. Nós temos visitas visitas que não são pela primeira vez, mas saiba que essa casa é do Senhor e a gente fica muito feliz de compartilhar esse momento junto com vocês, cultuar a Deus. Vamos orar então? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado, Pai. Mais uma vez declaramos obrigado pela Tua fidelidade sobre as nossas vidas, obrigado pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós agradecemos, ó Pai, por tantas bênçãos que o Senhor nos deu em 2022. Não nos deixe, Pai, esquecer das Tuas bênçãos nunca. Nos ajude a todo tempo a ser gratos e ter esse coração, Pai, de reconhecer que nada é nosso, tudo é do Senhor. E por isso nós precisamos, Pai, sempre exercer essa prática da gratidão, Pai. Eu peço para aquelas pessoas que estão nos visitando, que o Senhor também esteja abençoando elas, ó Deus. Obrigado pela vida delas que o Senhor trouxe aqui nesse momento. E eu também peço, Pai, por esse ano que nós iremos adentrar, Pai. Nós não sabemos o que nos reserva esse ano. O Senhor já escreveu a nossa vida, a nossa história, nós descansamos nisso. Mas nós pedimos, ó Pai, que conforme a Célia orou aqui, que nós possamos viver de fato para a Tua glória, Pai. Nós queremos fazer coisas grandiosas ao Senhor, Pai, não porque nós queremos nos gabar ou ficarmos orgulhosos, mas porque de fato nós queremos que a nossa vida tenha um valor eterno para muitas pessoas, ó Pai. Que o Senhor use a vida dessa igreja, use as nossas vidas, para que muitas vidas venham conhecer o Teu Santo Filho Jesus, ó Pai, e que nós possamos de fato viver com alegria a nossa peregrinação por esse mundo, ó Pai. Nós também agradecemos pelas dores, pelas lutas e sofrimentos que nós enfrentamos nesse ano, Pai, porque nós reconhecemos também que nenhuma dessas adversidades vieram sobre as nossas vidas para nos destruir, mas vieram sim para moldar o nosso caráter, porque o Senhor usa até aquelas coisas difíceis como bênção para as nossas vidas, ó Pai. Então nós Te louvamos por isso. Eu peço que 2023 seja um ano abençoado, próspero, que haja saúde para as nossas vidas, mas que acima de tudo, Pai, que nós possamos amadurecer no relacionamento com o Senhor, ó Pai, que nós possamos ter prazer no Senhor, prazer na meditação da Tua palavra, prazer em falar com o Senhor através das orações, Pai, que nós possamos ter o prazer genuíno no relacionamento com o Senhor. Nós Te amamos, Papai, e obrigado por tanto. No nome de Jesus, amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém? Deus abençoe. Pessoal, só um pouquinho aqui, ó. É no final do louvor, vocês podem ir para o salão, tá bom? Eles estão finalizando o ajuste. Então, vamos cantar essa canção e daí nós vamos na saída, tá? No final aqui da música. Na realidade, essa canção, acho que você pode olhar para o teu irmão e dizer isso para ele depois, tá? Feliz ano novo, as portas se abrem, mesa preparada, é tempo de graça. Feliz ano novo, as portas se abrem, mesa preparada, é tempo de graça. Feliz ano novo, as portas se abrem, mesa preparada, é tempo de graça. Feliz ano novo, as portas se abrem, mesa preparada,
é tempo de graça. Na 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 na. Feliz ano novo, as portas se abrem, mesa preparada, é tempo de graça. Feliz ano novo, as portas se abrem, mesa preparada, é tempo de graça. Feliz ano novo, as portas se abrem, mesa preparada, é tempo de graça. Feliz ano novo, As portas se abrem, mesa preparada, é tempo de graça. Na 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 Feliz ano novo, meu irmão. Agora a mesa está preparada, né?